Então vamos dar algumas dicas aí de que a gente faz para manter a sanidade mental, né? Para a gente não pirar, né, no meio dessa situação toda. Então vamos lá, a dica número 1. Quem está nos ouvindo e já fez muita dieta sabe o que é ficar sem comida, né? Então a gente queria propor uma dieta de notícias, né? É você, em primeiro lugar, limitar a quantidade de notícias que você recebe, né? Pelos sentidos, pela visão, pela audição, né? Os nossos sentidos estão captando tudo o que acontece. Então, cuidado com a imprensa sensacionalista, cuidado com as fake news, cuidado com os boatos que são infundados, porque, olha só, a imprensa vive de audiência e as grandes emissoras de televisão não têm mais o que passar na TV, né? Não tem novela, não tem futebol, não tem esporte, eles não têm mais programação, eles não estão gravando novas coisas, né? Então é sempre mais do mesmo. E o que dá notícia? Dá notícia é a desgraça, é o número de mortes, é o caos, é as brigas políticas, isso dá notícia. Então a imprensa precisa supervalorizar o negativo para ter um pouco de audiência, né? Senão as pessoas vão abandonar. Então, o que dá manchete é a desgraça. E a gente tem que tomar isso em consideração quando a gente está sendo exposto à mídia, né? Então, bastante cuidado, né? Eu queria propor uma dieta de notícias, né? Selecione, da mesma forma quando você quer emagrecer, você vai selecionar os alimentos e vai comer menos e talvez menos vezes ao dia. Faça isso com as notícias também. Selecione os locais onde você vai se informar, procure locais mais confiáveis, mais sérios. Defina um período do dia. Olha, todo dia de manhã ou todo dia à noite eu vou pegar lá e eu vou passar um tempinho me atualizando para não ficar completamente alienado. Mas não fica o dia inteiro vendo essas coisas, o dia inteiro entrando de hora em hora nesses canais, porque aí a gente é bombardeado de pensamento negativo e aí realmente é difícil manter a saúde mental. Então faça um jejum, né? Faça uma dieta de notícia ruim e selecione um pouquinho mais o que você vai ver, vai absorver, né? Então essa, Dani, é a primeira dica que eu tinha para dar para o pessoal. Eu estou vendo que tem vários médicos aqui no grupo também, e é impressionante como as pessoas estão usando, inclusive, o WhatsApp no grupo de médicos, né? A Carla tá aí também, que é nossa amiga aí, que é vegetariana também, a Ellen. E o que tem vindo nesses grupos de WhatsApp de médicos, fake news, inclusive de protocolos de tratamento do Covid, que segundo era o CREMESP, né, que tinha autorizado, e o CREMESP teve que fazer uma, um posicionamento oficial falando que aquilo não tinha vindo do CREMESP. Eu fico pensando, quem é que tem a cabeça de inventar protocolos em nome de uma entidade médica, né? Perder tempo com isso no meio dessa pandemia, assinar por Sim. outra entidade como se fosse uma instituição assinando. Então, olha como as pessoas estão doentes da cabeça, né? Perder tempo com isso para atrapalhar. A gente já tem um monte de coisa para estudar, um monte de coisa para se atualizar, e ainda tem que ficar ouvindo fake news de protocolos para tratamentos, né? No momento que ninguém sabe, né? Aquilo que o Luiz falou, né? As autoridades não sabem o que fazer, realmente não sabem, porque cada um está chutando o que vai fazer, porque ninguém tem a verdade nesse momento, nenhum país tem a verdade, né? E a mesma coisa na medicina. A ciência está pesquisando os tratamentos, ninguém tem a droga certa, está todo mundo nessa incerteza porque é uma doença nova. Então isso faz parte de um processo, né, que a gente tem que cuidar. E aí eu queria perguntar para vocês aqui quem é que está limpando as embalagens ou lavando as frutas e verduras com cloro e álcool, que eu tenho visto várias pessoas, os nossos vizinhos aqui, a gente vê um monte de água sanitária
porta. Levanta a E mão aí, pessoal. Quem está fazendo isso? quem é que está limpando as embalagens plásticas? Todo mundo. Outro dia ligou uma amiga minha que ela falou que estava com dó do moço que entregava água para ela, aqueles galões de água, né, de 20 litros. E ela falou pro moço, não, você fica aí fora, espera aí. E disse que ela começou a jogar um balde de água com água sanitária e álcool e limpando ele, limpando a embalagem, né, e pro homem entrar dentro de casa. Diz que ele ficou lá quase 30 minutos desinfetando, ela jogando spray nele de álcool. Ai, gente do céu. E vocês viram, né, que ontem acabou saindo até no New York Times, em várias revistas, que o CDC, né, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças americano, eles já estão falando há um tempo que não é porque o vírus está na superfície que ele transmite, que ele está numa maneira viável de transmitir a doença. Não é que a gente também não vai lavar mais nada, tal, mas a gente não precisa ficar tão paranoico, porque o vírus, aquela pesquisa que foi feita aqui no começo, né, quando surgiu o coronavírus, foi feita in vitro, que falava que ele ficava 7 horas na superfície. Pode ser que ele fique, mas imagine, o que mais espalha o vírus são as secreções, quando você tosse, que vem da boca, ou você espirra, vem do nariz, ou quando você está falando. Eu estou falando aqui, ainda bem que não tem ninguém em volta, mas eu estou falando, está saindo salivinhas, né? E isso pode estar com uma carga viral. Então, se eu estou próximo de uma pessoa falando, né, meio que soltando essa saliva, eu posso estar passando para ela, porque ela pode respirar, ela pode colocar na boca, né? Essa gotícula pode ir na boca dela ou pegar no olho dela, e aí passa. Quando o vírus está numa superfície ou está na embalagem plástica, seja o que for, imagina. Lembra que eu falei para vocês que o vírus não é um ser vivo. Ele é uma biomolécula que ele só vai ter vida a hora que ele invade a outra célula viva e começa a se multiplicar. Ele rouba, né, o material genético e começa a fazer uma confusão nas células. Então, para ele passar para você, você tá lá na superfície. Então, primeiro que ele tem que estar de uma maneira que ele está inteiro lá na superfície, que a gente não sabe se está. Se você passa a mão e você coloca na boca, ou coloca no nariz, ou coloca no olho, aí você pode pegar essa carga viral. Então tem que passar por várias etapas, porque se o vírus ficar só na sua pele, não vai acontecer nada. O problema é se ele encontrar uma mucosa, né? Ou entrar na boca, ou no nariz, ou no olho. Então é por isso que é mais difícil. Esse não é o principal meio de contaminação. O principal meio realmente é de pessoa para pessoa e que estão próximas, né? Eu estou aqui de um lado, o Luiz está do outro lado. Se eu tiver coronavírus, eu não estou passando para ele aqui. Então, a gente não precisa ficar tão assim paranoico. É lógico que a higiene faz parte, né? Vai diminuir o risco? Vai. Mas a gente tem que tomar cuidado. A Luísa também está perguntando se tiver um corte, sim, porque aí já vai direto lá para o sangue, né? Então, se tiver um corte na pele, com certeza pode pegar. Mas é mais provável quando você está, então, próximo de uma pessoa. Na parte respiratória, né? E na parte respiratória. Sim. A gente não está diminuindo, né, as pessoas que estão fazendo isso, mas é só para a gente ter as informações em perspectiva, né? O risco é muito maior do contato próximo, por isso que é importante usar máscara, tá tudo certo, né? A chance de você pegar o vírus por uma sacola do supermercado, ela é menor, né? Então, assim, chega em casa, né, tira as coisas, depois lava bem a mão, não vai ficar colocando a mão coçando o olho, essas coisas, né? Só para a gente ter na verdadeira perspectiva que a maior chance de contato é realmente com a tosse, o espirro, com essas secreções, né? Tem uma pessoa que está perguntando... Oi? Espera só um pouquinho, só para falar também, quando a gente vai em supermercado, às vezes quem não tem a sacola reciclável, fica com aquelas sacolas plásticas e vem toda grudadinha. E o pessoal tem mania de ir no supermercado e ficar colocando a língua assim, ó, e ficar tentando desembalar aquela sacola. Tem que cuidar. Porque se você pegou alguma coisa contaminada, né, e você fica colocando o dedo na boca, não adianta nada estar de máscara. Então tem que cuidar com isso, né? E por isso também que não adianta usar máscara no pescoço, né? Tem gente que fica com a máscara aqui e fica respirando e se tiver vírus vai tudo para fora, gente. Então a máscara tem que estar assim, ó, cobrindo o nariz e a boca para você
Ou se você tiver também para não passar para os outros. Não adianta deixar a máscara aqui debaixo do nariz ou aqui no pescoço. Você vai falando e vai contaminando aquela máscara. Tá, eu vou falar agora a terceira dica. A terceira dica é o seguinte: o vírus é real? Sim. Ele causa uma doença? Causa, né? É uma doença nova que a gente não conhece? Sim. Agora, ele mata igual, né, um câncer terminal? Não, não, né? Ele, claro, ele é um pouquinho mais grave que uma gripe, né? Mais grave que uma gripe, mas não é o Ebola, né? Não é uma coisa assim absurda, né? Então, por exemplo, a gente está falando isso, mais ou menos 85% das pessoas que pegam essa doença vão ter sintomas leves ou vão ficar completamente assintomáticas. Aí tem uns 15% que vão precisar de um atendimento médico. Uma porcentagem menor ainda vai para o hospital. Uma menor ainda vai precisar de oxigênio. E uma menor ainda vai precisar de intubação, né? E alguns que são intubados vão morrer, né? Então, assim, se você contrair essa doença, qual é a probabilidade maior? É de você ficar bem, até assintomático, ou de você morrer? Quando você olha dentro da estatística, a probabilidade maior é que você tenha um quadro leve ou assintomático, ou pelo menos um quadro moderado, né? Então, tem muita gente que acha assim, meu Deus, se eu pegar eu vou morrer, né? Se você coloca isso na cabeça, só porque você vê todo dia morreram 800 pessoas, 1000 pessoas, a gente começa a entrar nessa coisa, olha quanta gente está morrendo, quer dizer que eu também vou morrer, né? Então, assim, quando você começa a catastrofizar na sua cabeça, né, criar catástrofes imaginárias que nem aconteceram, primeiro, às vezes você nem pegou, segundo, você não necessariamente vai morrer, né? Então, a gente precisa fazer 3 perguntinhas, tá? 3 perguntinhas básicas para testar esses pensamentos que estão na nossa cabeça. A primeira pergunta é: se eu pegar, qual é o melhor que pode acontecer? O melhor é você ficar assintomático, né? Você não sentir absolutamente nada. Depois a segunda pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? A pior coisa realmente é você ir para o hospital, para a UTI e acabar falecendo. Aí vem a terceira pergunta: e qual é a mais provável de acontecer? Né? O que é o mais provável? É que você vai morrer ou que você vai ter uma doença leve a moderada, né? Então é muito importante a gente ter isso, porque senão a gente fica com essa história de que se eu pegar eu morri, né? E aí você começa a entrar numa paranoia, né? Uma paranoia que não vai te fazer bem. Então, procure não catastrofizar, não faça uma catástrofe, não faça uma tempestade num copo d'água. Se você está com pensamentos intrusos vindo na sua cabeça, né, dizendo que eu vou morrer, porque, né, o que vai acontecer? Se você está com isso, calma, para, né? Testa esses pensamentos para ver se eles são reais ou se você está distorcendo um pouco a realidade, né? Tem muita gente que está distorcendo um pouco a realidade. Então, essa é a terceira dica. Não pense no pior, mas pense no mais provável. Luiz, eu vou falar de uma história, né, de uma paciente que eu atendi no meio de março e ela muito desesperada, que estava com Covid e que ela tinha um filho pequeno e que o marido tinha asma. Ela já estava em isolamento na época e muito jovem, assim, né? E estava muito desesperada. E ela começou, eu estava atendendo online, ela nem mora aqui em São Paulo, e ela, não, eu tô com falta de ar, doutora, eu tô com falta de ar, tal. E aí eu falava assim, calma, vamos contar quantas vezes você está respirando por minuto, né? E aí ela fechava o olho, a gente contava, tava tranquila, assim. E eu comecei a perceber que ela estava com aquela falta de ar mais como um pânico que ela estava sentindo. E aí no dia seguinte ela falou, ah, a minha falta de ar melhorou com o Rivotril. Eu falei, opa, eu acho que não é falta de ar. Pedi para ela comprar um oxímetro. E aí, o oxímetro é aquele aparelhinho que você coloca no dedo para ver quanto que você está saturando de oxigênio, para ver se realmente você está com oxigênio suficiente. E ela comprou esse oxímetro, chegou no dia seguinte, na época não estava com ainda tanta gente assim com Covid, e ela colocava e estava saturando 98, 99, quer dizer, quase 100% de oxigênio. Ela estava ótima. E ela estava com medo que se ela ficasse pior, que ela ia ter que ir para o hospital
E assim, o filhinho dela estava super bem, o marido dela estava super bem, mas ela estava sofrendo e ela nem sabia se estava com Covid. Eu falei, você nem sabe se está com Covid, por que que você está tão desesperada assim? Calma. Mas o medo que ela estava, se ela tivesse, que ela já teria passado para o filho, que ela já teria passado para o marido. Bom, foi uma novela, essa história durou mais de um mês e eu acompanhando essa moça todos os dias pelo telefone. E ela fez os exames, deu PCR negativo, que é aquele exame do swab nasal que você colhe, né? Ela estava com um pouquinho de tosse, estava com essa falta de ar que ela falava que era do Covid e dor de cabeça. Ela estava subfebril, ficou 2 semanas subfebril. Eu falei, nossa, é muito provável que seja mesmo. Só que ela colheu o PCR e o teste rápido, que é aquele da gotinha, os dois deram negativos. E não contente, eu falei, nossa, mas não é possível. Porque até eu comecei a falar, não, acho que ela. Não é possível que ela não teve Covid, ela estava com todos os sintomas. E a gente fez o sorológico e realmente ela estava negativa também no sorológico, que é o exame mais sensível. Não tinha IgM positivo, não tinha IgG positivo. Não é possível que os 3 exames deram todos negativos e todos os 3 foram falsos negativos. Né? Então essa moça ela estava com sintomas que agora nem eu sei que ela teve, pode ter sido uma gripe, né? Que ela teve e ela não queria ir para o hospital porque estava com medo. Ai, se eu pegar Covid lá agora com meu filho. Então imagina, ela estava sofrendo, sofreu um mês com uma coisa que ela não estava, né? Achando que o marido tinha pego, o marido fez os exames, o filho fez os exames, tudo negativo. Então esse sofrimento nessa esse Uhum. medo todo, né, é exacerbado por causa disso que o Luiz falou, da catastrofização dos pensamentos, né? Então a gente precisa cuidar. Então, outra dica que a gente vai dar é a gente tá mais próximo, né, dos familiares agora, tá todo mundo em confinamento, e essa é uma maneira, a gente passa muito mais tempo com os colegas de trabalho, ou às vezes na escola, né? E minha mãe e meu pai, por exemplo, eles estão há mais de 40 anos casados e é a primeira vez que eles estão tão juntos. E às vezes eles parece que nem se conhecem. Minha mãe falou: Nossa, nunca fiquei tanto tempo com seu pai. Falei: Pois é, uma oportunidade agora que a gente tem de estar se relacionando melhor, né? Quer queira, quer não, com seu marido, com seu filho, né? Quantas escolas estão fechadas e as mães às vezes não têm tanta intimidade com o filho não tem intimidade com os pais. Então, é uma maneira de estar conversando mais, criando mais intimidade, mais relacionamento, né? De estar se conhecendo como família, ou quem está mais sozinho, de estar ligando para pessoas que há tempos não fala, né? Pode ser por FaceTime, por Skype. A gente tem hoje essa facilidade de se ver também, não só escutar a voz, né? Mas como tá, a maior parte das pessoas está em casa, por que não ligar para aquelas pessoas que faz tempo que você não conversa ou não encontra, né? Então, essa é outra dica também de você desenvolver o afeto aí e o carinho com aquelas pessoas que estão mais próximas de você ou que estão distantes através do meio virtual. Isso é bem importante porque às vezes a gente acaba passando menos parte do nosso tempo com as pessoas que estão mais próximas, né? Assim, cada um trabalha num lado, um trabalha num lugar, outro trabalha no outro, só se vê à noite. Sim, Então, agora está todo mundo em casa, né? Pais e mães trabalhando em casa, filhos não estão indo para a escola. Então, uma grande oportunidade de fortalecer esses laços do círculo familiar mais imediato, né? Mais próximo, aquelas pessoas que às vezes a gente não tem tanto tempo de conviver, né? Então vamos aproveitar enfim, aproveitar oportunidades que essa pandemia também nos proporciona, né? sim, sim. Eu queria falar da dica número 5, que é o seguinte: se você olhar ao longo da história da humanidade, a humanidade sempre se fortaleceu de alguma forma depois de uma grande catástrofe, né? Se você olhar, por exemplo, a Europa pós Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha, né, um país que ficou destruído depois da Segunda Guerra, como eles se reergueram, o Japão, né, o próprio Japão, que passou por tanto na Segunda Guerra, as bombas, né, Hiroshima e Nagasaki, um monte de gente que morreu e tal, e como esse grande momento de catástrofe, de mortes, de medo, de escassez, né, acabou fazendo com que esse povo tivesse uma força, uma resiliência, né, para dar a volta por cima, né?
Então, às vezes, nesses momentos mais difíceis, né, a gente acaba saindo deles mais fortes. A gente aprende coisas novas, a gente sai com uma resiliência maior, né, uma habilidade maior para gerenciar o estresse, e a gente pode sim sair disso mais fortalecido. Então, isso aqui era uma constatação, né, para a gente entender que as dificuldades fazem a gente ficar mais fortes, né? As provações, as tribulações produzem paciência, perseverança, esperança, né? A gente sai mais fortalecido desses momentos de crise, né? Então, enquanto a gente está vivendo a crise, é difícil, mas ela nos ensina muitas coisas que nos torna mais fortes e melhores depois, tá? Então, só para a gente não perder a esperança, né? E saber que mesmo dessas grandes desgraças a gente consegue tirar lições positivas para a nossa vida. Vocês sabem que o ideograma japonês e chinês, né, para catástrofe, porque vocês sabem que esses kanjis, né, esses ideogramas, eles têm um símbolo. E o símbolo para o kanji de crise é com um obstáculo, tem a imagem de obstáculo e a imagem da oportunidade. Então, essa crise, na verdade, nos dá uma oportunidade da gente enxergar as coisas de maneira diferente, né? E tentar vencer, né, esse obstáculo aí, deixar as coisas acontecerem, aquilo que não está no nosso controle, não tem o que fazer, né? Ter paciência e estar passando por cima, né? Sim, isso é bem importante. Bem importante a gente aproveitar essa crise como uma grande oportunidade, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? A gente lançou no domingo passado esse curso da imunidade eficiente. Até eu vi algumas pessoas que estão fazendo o curso, estão escrevendo ali, alguns comentários e tal. Por quê? A gente percebeu muita gente precisando de ajuda, né? Muita gente sem saber o que fazer, desconhecendo a imunidade, o impacto do estilo de vida, dos remédios naturais na imunidade. Então a gente pensou o seguinte, bom, o que a gente pode fazer para ajudar? Vamos aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa de útil e de bom? Então a gente acabou gravando esse curso, né? Gravamos lá no nosso consultório e a gente ofereceu gratuitamente aí para todos vocês. Então foi um projeto que surgiu, não estava nos nossos planos, mas foi uma forma da gente usar essa oportunidade da pandemia para produzir algo que seja útil, né? Útil para vocês e útil para nós, porque foi um grande prazer também para a gente produzir esse curso e poder oferecer isso para vocês, né? Nos dá uma satisfação muito grande, né? A gente acredita, né, que é mais feliz quem dá do que aquele que recebe, né? Então, esse é um grande momento para a gente poder pensar em projetos, em sonhos, fazer planejamentos, tirar projetos parados da gaveta, ler aquele livro que a gente queria ler e não teve tempo, né? Assistir alguma coisa que a gente queria ver na TV, que a gente... Cursos, né, Luiz? Fazer um curso. Quantos né? cursos estão tendo gratuitos, né? Vários cursos na internet, no Telegram, cursos de empreendedorismo, cursos para mulheres, cursos para gestantes, cursos para adolescentes. Está tendo muito curso, né? E tem também filmes, né? Que as pessoas assistem que tenham um propósito, né? Não um filme qualquer, assim, um filme também que a gente até começou a assistir, né, na Netflix, o N com E, né, a história de uma menininha adolescente, que eu só vi, na verdade, o primeiro capítulo, mas ela me lembrou muito uma novela japonesa que é baseada numa história verídica chamada Oshin. Oshin foi uma menina aí que surgiu no século passado, foi trocada por um saco de arroz, nasceu numa família muito pobre, pós-guerra, e ela foi vendida por um saco de arroz com 4 anos de idade. E essa menina foi para a cidade grande, sofreu muito, né? Muito na vida, foi muito bullying, né? Muita fome. Ela ficava raspando assim a
a panela para ver se sobrava alguma coisa de arroz para ela comer, que ela passava fome. E essa mulher, na verdade, depois se tornou uma mulher e ela foi uma empresária muito famosa no Japão, né? História de resiliência. E essa novela, na verdade, contava a história da Oshin, que é essa mocinha, que é a criança, né, que sofreu tanto e como ela venceu. Igual o Chaplin também, né, que foi uma pessoa, né, de mãe doente mental, né, pai alcoólatra, e como que eles encararam a vida, né, apesar dos obstáculos que apareciam, de estar crescendo cada vez mais, aprendendo com esse sofrimento e não se fazendo vítima das circunstâncias, né? Sim, Então, sim, a gente tem que aproveitar aí para encontrar um propósito na vida, né? Igual o Chaplin teve também o propósito de estar fazendo as pessoas rirem, né? Mesmo no meio de tanta desgraça que ele vivenciou. E eu tenho vários pacientes aí também falando que tá fazendo curso de cerâmica, que está ajudando a fazer máscaras gratuitas, né? A tia Lu, que é uma tia nossa, ela começou a produzir máscaras e deixar penduradas fora, assim, sabe, do portão da casa dela, no saquinho, tudo direitinho, uma graça. E as pessoas que passavam pegavam a máscara gratuitamente, né? Então, nós estamos num projeto sim, aí também, aqui em São Paulo, de estar ajudando a comunidade carente aqui de perto de casa e várias pessoas envolvidas, né? Uns ajudam com dinheiro, outros ajudam entregando a marmita, outros estão ajudando doando roupas, que tem muita gente passando frio já e fome. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa para fazer, pode ter certeza. É só pensar um sim. pouquinho, né? E quando a gente tem um propósito, a gente lembra, né, que existem pessoas que estão precisando da gente também, a gente consegue ter mais força aí para vencer esse momento aí da pandemia. Sim. Bom, vamos fazer um resumo aqui, que o pessoal estava contando as dicas, né? A dica número um Uhum, foi: faça uma dieta de notícias, né? Fique longe uhum, da mídia sensacionalista. Dica número dois: cuidado com a paranoia, com a obsessão por limpeza, uma coisa que você fica assim endoidecido, que você vai pegar o vírus de qualquer jeito, né? Lembrando que o contato maior é de pessoa para pessoa. Dica número 3: não catastrofize, né? Não transforme um copo d'água numa catástrofe, né? Não crie mais problemas do que você já tem com a sua imaginação. Dica número 4: aproveite esse momento para estreitar os laços com os relacionamentos familiares mais próximos, aquelas pessoas que estão muito perto de você, mas que às vezes você acaba não falando tanto com elas, né? Você passa mais tempo com o uhum. pessoal do trabalho ou com outras pessoas do que com a própria família imediata. Então, uma oportunidade de se aproximar, estreitar os laços com essas pessoas. Dica número 5 foi: sempre tem um lado bom da história, né? A humanidade se fortalece depois de grandes catástrofes, né? Pós-guerra, pós 11 de setembro, várias coisas aconteceram que ajudou as pessoas de alguma forma após uma catástrofe. A Daniela acabou de falar do Charles Chaplin, né? Uma pessoa que sofreu tanto e que transformou a vida num motivo de comédia, né? E que fez muita gente rir. Então, realmente, a gente pode tirar coisas boas das adversidades. E a dica 6: faça atividades que te dão prazer e que tenham um propósito, né? Falamos ali de alguns filmes, falamos que a gente tirou um tempo para produzir esse curso. Algumas pessoas comentaram: dá para fazer o curso ainda? Dá sim, as inscrições ainda estão gratuitas. Entra lá no nosso perfil da Sou Saúde no Instagram, clica no link que está lá na bio, né? cursos.sousaude.com, e você pode começar hoje mesmo a fazer o curso. Aqueles que fizeram a inscrição na semana passada já vão ter os próximos módulos disponíveis a partir de amanhã. E agora a sétima dica: procure por ajuda profissional se você está passando por um momento difícil, né? Se você está muito mal emocionalmente, não está bem, né? Enfim, está se sentindo desamparado, procure ajuda profissional. Como a gente falou, na clínica onde nós trabalhamos, tem um psiquiatra que está atendendo o dia todo, né? Então, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem outros médicos da área mesmo da clínica geral que podem ajudar. Eu e a Daniela
Nós não somos psiquiatras, mas a gente, enfim, tem mais de 12 anos de experiência com centros de vida saudável, atendendo pessoas com problemas de saúde mental. Então, a gente acaba dando suporte para muita gente que está passando por esse tipo de problema. Quando que eu devo procurar um profissional de saúde mental, né? Bom, tem alguns sinais que você pode prestar atenção. Por exemplo, você está com uma ansiedade incontrolável, incapacitante, está prejudicando a sua saúde, está prejudicando a sua vida, você não consegue parar de ter pensamentos negativos, está com insônia, não consegue dormir, né? Está muito agitado, está uma pilha, né? E não consegue se controlar, não consegue relaxar, né? Está com dificuldade para desligar. Está com muita tensão, está com dores de tensão, está com gastrite, ou seja, está com sintomas físicos também, né, de uma ansiedade. Isso pode ser uma exacerbação de um quadro, talvez a pessoa já tinha um traço mais ansioso e agora isso se exacerba e pode se transformar num transtorno de ansiedade. Outra coisa é se você começa a perceber que está com fobia, né? Tem medo de fazer qualquer coisa, medo de sair de casa, medo de qualquer coisa que você acha que você vai pegar o vírus e vai morrer, pode estar virando uma fobia específica, né? Esse também é um fator. Tem algumas pessoas que podem ter uma crise de pânico, né? Que é um transbordar da ansiedade através do corpo, né? Então, aqueles sintomas de ansiedade, eles se extravasam através de uma descarga muito grande de adrenalina, com palpitações, né? O coração acelerado, falta de ar, sensação de aperto no peito, uma sensação de morte, né? Então, as crises de pânico também estão aumentando nesse período, né? Porque as pessoas estão mais ansiosas. Então, esses são fatores. Uma depressão, né? Você perdeu a vontade de viver, está desanimado, está sem energia, está sem disposição, assim, acha que nada mais faz sentido, acha que a vida perdeu o brilho, tudo aquilo que você fazia antes, que você agora não tem mais vontade de fazer. Então, alguns sintomas de depressão, né? Também busque ajuda profissional, né? Tem muita gente, infelizmente, com pensamentos suicidas, né? Pessoas que estão até pensando em acabar com a própria vida porque acham que o fim não tem mais volta, não tem mais esperança, né? Sim. Então, esse é um outro tipo de comportamento, de pensamento que tem que disparar um gatilho aí na sua mente para você procurar ajuda, né? Isso se você está sentindo isso ou se você está próximo de alguém que está sendo muito afetado nas suas emoções pela pandemia. Então, você pode também ajudar essas pessoas tomando a iniciativa por elas de entrar em contato com um profissional. Porque às vezes a pessoa está tão mal que ela não vai nem querer entrar em contato, né? Ela não vai nem querer fazer uma ligação. Então, você pode ajudá-la, né? E encaminhá-la para algum profissional que possa ajudá-la. Luiz, é muito importante falar isso, porque tem muita gente que a gente sabe que já está com um pouquinho de depressão e mora sozinho. E às vezes essa pessoa não quer procurar ninguém, ela quer ficar mais isoladinha, quietinha. Então, se você tem algum parente, algum amigo que você conheça, que já tenha uma distimia, né, uma doença, uma depressão, que você já saiba, ou alguém que tome remédio, é bom estar ligando de vez em quando, ver se está tudo bem, dar uma conversada, né, manda uma comidinha, alguma coisa assim, para meio que estar avaliando se a pessoa realmente está precisando de uma ajuda ou não, ou ela não está procurando, né? Eu sempre estou ligando para algumas pessoas que eu já sei que tem uma tendência à depressão, porque a gente sabe que a pessoa deprimida às vezes fica sozinha e nesse momento de medo, dependendo de notícias que ela está se expondo, pode estar com um quadro exacerbado aí, a pessoa às vezes fica até com vergonha de procurar o psiquiatra ou o psicólogo, né? Então é muito importante que você tenha pessoas ao seu redor, né? Se você não tem a doença e sabe que tem alguém que tenha, ajudar essas pessoas, mas lembrar que tem psicólogos e psiquiatras para isso, né? A gente acha que está com a Raquel tá aí, que é psicóloga, também está assistindo a gente. A Raquel atende online, os psicólogos todos estão atendendo online, os psiquiatras também, vários médicos com atendimento, inclusive
de urgência e emergência online e várias iniciativas, inclusive gratuitas, para atender você que está em casa, né? Para não se sentir sozinho ou ficar Uhum. passando mal ou com qualquer dúvida em casa sozinho. Então, acione É, esses canais, né? e lembrando também que com a história da telemedicina agora, né, e com a Uhum, certificação digital, o médico já consegue fazer uma receita de um medicamento controlado e mandar essa receita para o paciente à distância, né? uhum. Então, na semana passada eu fiz uma receita e mandei para Santa Catarina, né, para uma pessoa que me pediu uma receita de um medicamento que precisa de receita controlada. Uhum, Então, não precisa nem mandar o papel impresso, carimbado e assinado. Se o médico faz a receita com assinatura digital, com a prescrição digital, você consegue inclusive mandar isso por SMS para o paciente e ele uhum. consegue fazer a compra até de um medicamento. Então, a Sim, telemedicina ajuda a gente também nessa parte, né? Não só no atendimento, mas até na prescrição, caso for necessário tomar algum medicamento. Lembrando que a gente falou que o número de medicamentos aumentou muito na sua prescrição, né, nessa pandemia, mas não que a gente seja contra isso, né? Isso foi simplesmente uma constatação dizendo que as pessoas estão precisando mais, né? Mas não quer dizer que seja errado ou que as pessoas não devam tomar nenhum tipo de medicação, né? Não é isso que a gente está falando. Tanto a sim. psicoterapia é importante, mas as medicações às vezes se fazem importantes também, muitas vezes até por um período curto, enquanto a pessoa está na Uhum. crise, depois ela sai da crise e consegue tocar a vida novamente, né? Então vamos tirar um pouco desse tabu do psicólogo e do psiquiatra, porque muita gente acaba passando mal por Uhum. preconceito, né? E a gente tem que tirar um pouco disso. É verdade. E é muito importante a gente lembrar também que as pessoas que estão ah, sendo bombardeadas por informações de fora, a gente tem uma tendência maior a estar com pensamento negativo por causa dessas informações. O nosso cérebro assimila essas informações e a gente fica processando aí durante a noite, durante o sono. Além de perder o sono, a gente tem mais tendência a pensar de maneira negativa. Então a gente tem que cuidar com as redes sociais, que a gente já falou aqui, as fake news, e também com as coisas que a gente está vendo na TV. Hoje nós temos muito acesso a canais, né, que não são abertos, a gente tem acesso à Netflix, a gente pode escolher o livro que a gente vai ler, a gente pode escolher que vídeo que a gente vai querer assistir no YouTube, a gente vai escolher com quem a gente quer conversar, né, a gente vai escolher que filme que a gente quer assistir. Alguém estava perguntando aí até desse filme de resiliência da Netflix, é uma minissérie, né, chamada Anne, é a história dessa menininha que chama Anne. Anne. É a história dessa moça, né? Que eu não tive tempo de assistir ainda tudo, só assisti uns 2 capítulos, mas história de resiliência, né? Como a gente pode vencer aí as dificuldades. Então a gente tem que cuidar com as vias da alma que a gente fala, com o que a gente está vendo, com o que a gente está escutando, com o que a gente está falando e o que a gente está ouvindo também, porque essas vias da alma, elas atingem o nosso cérebro, né? Afetam os nossos pensamentos, a maneira como a gente está enxergando as coisas. Se a gente só vê catástrofe, só vê coisa negativa, começa a dar mais medo. Teve até uma pessoa que Uhum, falou: Nossa, eu tô com medo paralisante. Realmente, o medo paralisa, né? sim. Mas Você teve umas existem. experiências também, né, Dani, com a fé, né? Algumas Uhum. pacientes que buscaram em Deus, na oração, na fé, ajuda também, né? Como é que você vê Sim. essa questão da espiritualidade e a saúde mental, né? Existe uma relação e como que a gente pode buscar apoio na nossa fé? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E quando a gente está cuidando do nosso corpo, com um estilo de vida saudável, dormindo no horário certo, comendo uma alimentação mais saudável, que a gente chama de plant-based, né? Uma alimentação mais natural, evitando de ver coisas negativas, né? Evitando de falar coisas negativas também, praticando exercício físico, tomando água, né, e tendo fé em Deus, a gente tem uma tendência, né, nosso corpo, o nosso cérebro, ele fica mais apto para a gente agir um pouquinho mais com a razão,
né, ter mais domínio próprio, inclusive com relação aos nossos pensamentos. E a gente consegue ficar mais tranquilo, porque a fé, né, a Bíblia diz que Deus é amor, né? E também diz que antes o perfeito amor lança fora todo medo. Se Deus é amor, a gente tem que confiar que naquilo que a gente não tem como controlar, é Ele que está no controle das coisas, né? A Ele pertence todas as coisas, nós fomos feitos por causa dele, então a gente tem que exercitar essa confiança em Deus também para a gente ter paz no coração, porque tem coisas que a gente não vai mudar. Nessa situação a gente não vai mudar. Os governantes não, eles estão até lá como dirigentes, mas também eles não têm o controle total. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? E a gente tem que viver um dia de cada vez e deixar os resultados nas mãos de Deus. Então essa confiança, né, a paz, sabendo que Deus é amor e que o perfeito amor lança fora todo medo, é isso que a gente tem que estar sempre, né, em oração, em reflexão na palavra de Deus sempre também, né? Quando a gente faz uma oração, o nosso coração fica mais calmo, a nossa pressão abaixa, a nossa mente fica um pouco mais tranquila. Então, essa é outra dica também para a nossa saúde mental, né? Exercer essa Sim. fé, né? Que para a gente sentir essa paz e a confiança no Senhor. Isso é bem importante. Algumas pessoas até falam para mim, né? Nossa, eu tô tão ansioso ou ansiosa que nem com Deus eu consigo falar direito, porque eu vou fazer minhas orações e é tanto pensamento que vem na minha cabeça que eu não consigo nem me concentrar naquilo que eu estou conversando com Deus, né? E teve uma pessoa que fez um comentário sobre exercício de respiração, né? E o exercício de respiração, ele é bom. E você pode conectar o exercício de respiração com a oração, né? Então, por exemplo, você está muito ansioso, a mente está muito acelerada, né? Sua cabeça não para. Vai para um lugar tranquilo, né? Seu quarto, apaga a luz, fecha a porta, né? Deixa um ambiente bem tranquilo. E aí deita um pouco, fecha os olhos e começa a respirar, né? Respira profundamente pelo nariz, prende um pouquinho a respiração e depois solta pela boca, né? Quando a gente faz isso, a gente ativa no nosso corpo o sistema parasimpático. Nós temos dois tipos de sistemas, né? Sistemas nervosos. O simpático, que é o relacionado ao estresse, e o parasimpático, que é relacionado com o relaxamento. Então, quando a gente faz esse exercício de respiração, você respirando profundamente, você começa a diminuir a tensão, a adrenalina, você começa a entrar num estágio maior de relaxamento, né? Você pode também tentar evitar pensamentos ruins vir na sua cabeça. Então, vem pensamento negativo nessa hora, simplesmente escolhe não pensar mais naquele pensamento, né? Escolha que pensamento vai fazer morada na sua cabeça, né? Tem aquele ditado que diz, a gente não pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho ali, né? Então, a gente pode escolher que pensamentos a gente vai nutrir. Depois que você fez essa respiração por 1, 2, 3, 5 minutos, né? Quando você sente que está mais calmo, sua mente deu uma acalmada, né? Você já está um pouco mais relaxado, aí esse é o momento de fazer a oração. Que como o Leonardo está falando, a oração é a respiração da alma, né? Então, primeiro você faz a respiração pulmonar, relaxa, baixa o seu nível de adrenalina. Depois, quando a sua mente está um pouco mais tranquila, aí você faz a sua oração e conversa com Deus, como se fosse um amigo que estivesse do seu lado, né? E esse ato de falar com Deus, de conversar com Deus, vários estudos mostram que ele fortalece essa parte da frente do cérebro, que é o lobo frontal, que é a área mais racional do nosso cérebro, e ele diminui a ativação de uma área do cérebro que é o sistema límbico, que é a área relacionada às emoções. Então, quando você está em atitude de oração, o seu cérebro pensa de uma forma mais racional e menos emocional. Então, você consegue tomar decisões e pensar com mais lógica, com mais razão, com mais raciocínio, com mais clareza naquilo que você tem que fazer, na decisão que você tem que tomar.
né? Você diminui a emoção e você aumenta a sua razão, né? A gente consegue fazer isso com oração. E uma outra coisa que a oração faz é a liberação de um hormônio chamado ocitocina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a ocitocina é o hormônio que é muito produzido quando a mãe tem um bebê, né? E logo depois do parto ela produz muito ocitocina, né, para fazer a liberação do leite, mas é um hormônio que conecta a mãe e o bebê para fazer aquele vínculo materno-fetal, né, materno-criança. Então, quando a gente está em oração, conversando com Deus como um amigo, a gente libera ocitocina, porque é o hormônio da conexão, né? Só que é uma conexão vertical, né? É uma conexão com o céu, é uma conexão com um poder superior. E ela também produz a ocitocina, que dá essa sensação de pertencimento, né? De que Deus está te abraçando, que Ele está do teu lado, né? Faz essa conexão. Então isso é muito importante, né? Para a gente enfrentar esses momentos, né? Nós falamos hoje sobre como manter a saúde mental, demos 8 dicas. Se você pegou ela da metade em diante, ela vai estar no IGTV, você pode assistir do começo. Nós agradecemos todos vocês que estão com a gente, não só hoje, mas ao longo das últimas semanas, participando das nossas lives. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.